Eu quero te convidar para uma jornada num mundo desconhecido. E para a gente poder embarcar nessa jornada, eu preciso perguntar: quais são os nossos 5 sentidos? Todo mundo sabe: paladar, olfato, visão, audição e tato. A gente também tem o 6º sentido, que a maioria chama de intuição, mas algumas pessoas chamam simplesmente de mente, pensamento, emoções ou a percepção da nossa existência. Existem algumas pessoas que defendem que o sistema imunológico é um órgão do sentido, por conta da habilidade de defender o nosso corpo contra invasores. E tem ainda uma teoria que diz que cada sensação que o nosso sistema nervoso é capaz de detectar é um sentido diferente. Mas isso para mim é muito subjetivo. Eu gostaria de me ater aos 5 sentidos no sentido de captar uma informação do nosso ambiente e transferir para a nossa consciência. A gente pode seguramente perceber um cheiro, sentir um gosto, tocar alguma coisa e sentir a sua textura ou temperatura. Você consegue pensar em algum outro sentido que a gente talvez tenha e que não foi nomeado? Pensa um pouquinho. Eu tenho certeza que é muito mais difícil do que a gente imagina, e eu vou provar o porquê com esse exercício. Então, vamos inverter a pergunta. Em vez de tentar imaginar um novo sentido que a gente tenha, vamos tentar imaginar um mundo no qual a gente não tem algum dos nossos 5 sentidos. Por exemplo, o sentido da audição. Qual é a primeira coisa que vem à mente quando você pensa no mundo no qual o sentido da audição não existe? O primeiro impulso, eu tenho certeza que é dizer: é um mundo muito silencioso. Mas é isso mesmo? É um mundo muito silencioso? Não. É um mundo extremamente barulhento, a gente só não consegue perceber. Imagina os nossos carros, a nossa máquina de lavar, ar-condicionado, computador. Imagina se as nossas máquinas não tivessem a limitação do som, o quão barulhenta essas máquinas seriam. Esse mundo seria extremamente barulhento, extremamente. A gente só não ia ter a capacidade de perceber. E eu vou ainda mais longe. Se a gente não tem o sentido da audição, palavras como som, ruído, barulho, ouvir, escutar, até mesmo cantar, música, essas palavras sequer existiriam no nosso vocabulário. Toda a nossa percepção é predicada naquilo que a gente conhece. E aquilo que a gente conhece é predicado na nossa capacidade de se comunicar, até mesmo a comunicação com a gente mesmo. A gente não tem condições de nomear um sentido novo porque a gente não tem palavras para descrever o que é esse sentido. Agora, vamos tornar esse mundo um pouquinho mais interessante. Vamos imaginar que um grupo muito pequeno de pessoas, na verdade, tem a capacidade de ouvir. Algumas dessas pessoas, o sentido da audição delas é bastante rudimentar. Elas conseguem ouvir barulho, mas elas não conseguem distinguir os diferentes sons. O mundo para essas pessoas é bastante caótico. Elas têm muito mais dores de cabeça do que a média. Elas não gostam muito de sair e preferem evitar certos espaços. Elas talvez tenham alguns hábitos estranhos, como por exemplo, preferir descer de escada do que pegar um elevador. E algumas outras pessoas desse pequeno grupo têm audição bastante desenvolvida. Elas conseguem perceber que está chovendo sem precisar olhar pela janela. Elas sabem que o vizinho delas está passando por um momento muito difícil na vida, porque todas as noites ela escuta ele chorando através da parede. Essa pessoa sabe se um cachorrinho está latindo para ela porque quer brincar ou porque está assustado. E essa pessoa também sabe que um acidente de carro acabou de acontecer alguns metros à frente, na esquina, num local onde ninguém consegue enxergar. E elas conseguem distinguir todos esses sons e saber de tudo isso quando ninguém mais consegue. Você consegue se imaginar sendo uma dessas pessoas, um dos poucos que consegue ouvir num mundo extremamente barulhento no qual ninguém tem o sentido da audição? Parece um presente, não é verdade? Você talvez consiga usar esse talento para avançar sua carreira, como cientista, como veterinário, até mesmo como detetive.
Ou talvez você não vai conseguir aprender a ler, porque o barulho é tão insuportável, é tão ensurdecedor, que na escola você não consegue se concentrar. Você vai detestar a televisão. Você vai preferir sair de casa num dia de chuva porque o trânsito é muito mais tolerável. Você consegue imaginar sendo um bebê ou uma criança pequenininha, crescendo com todo esse barulho à sua volta? Como que você dorme? E como que você acha que as pessoas iriam te perceber ou até mesmo te rotular? Louco, difícil, complicado, estranho, psicodélico, são muitos nomes. Como você acha que a vida seria para você vivendo num mundo que claramente não foi feito para você, não é adequado para a sua necessidade? Você iria adorar o som dos pássaros, o som do oceano, das ondas, o som da chuva. Você teria uma conexão com a natureza que ninguém mais consegue ter. Você talvez, quando crescesse, iria esconder essas suas habilidades só para tentar se encaixar, para tentar fazer parte, ou por medo de assustar as pessoas ou por medo do julgamento das pessoas. Talvez aprender, estudar ou trabalhar seja muito difícil para você, porque o mundo é simplesmente muito barulhento e você não tem como parar. Mesmo que você consiga viver uma vida relativamente normal, você ainda assim teria hábitos e necessidades estranhas, e ninguém entenderia, e muitos sequer teriam a cortesia de respeitar. Mas sabe qual é a pior parte de tudo isso? A pior parte, verdadeiramente, é que você não consegue explicar isso para ninguém. Você pode até falar para as pessoas que você está cansado, ou com dor de cabeça, ou sentindo que o ambiente é caótico, ou que você está triste, mas você não consegue explicar o porquê. Porque você está vivendo numa sociedade no qual não existem palavras que te permitam explicar o que é isso que acontece com você. Você consegue sentir essa angústia crescendo dentro de você, vivendo num mundo com esse talento magnífico que é percebido na verdade como um problema e não ter a capacidade de explicar? Sente essa angústia. É exatamente assim que se sente um adulto autista que nunca foi diagnosticado. Você passa a vida inteira tentando se encaixar, a vida inteira percebendo que tem alguma coisa estranha com você e você não consegue explicar o que é. Não porque você não quer, mas porque você não sabe como. E mesmo quando você tenta explicar para médicos ou terapeutas, você encontra olhares estranhos, invalidação, julgamento, gente que não está preparada para te acolher. E muitos, mesmo depois do diagnóstico, ou mesmo que tenham sido diagnosticados na infância, continuam se sentindo assim, vivendo num mundo que não foi feito para eles. E absolutamente ninguém se importa ou reconhece o esforço que você fez para chegar até aqui e o esforço que você faz para sobreviver todos os dias. Um mundo caótico e barulhento no qual só você e alguns poucos conseguem ouvir, enquanto todo mundo à sua volta sequer percebe a dádiva do silêncio no qual eles vivem. Muito obrigada. Eu quero dedicar essa mensagem não só à comunidade autista, mas a todas as formas de neurodivergência e tantas afecções da vida. Se você se identifica com essa mensagem é para você. Por favor, compartilhe. Muito obrigada.